Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje você vai acompanhar na sua página 81 e 82, da apostila de português passo a passo. O assunto é verbo, parte 3, continuando. Agora nós vamos falar de tempos verbais do modo subjuntivo. Você já estudou na aula anterior os tempos verbais do modo indicativo. Agora, no modo subjuntivo, aquele modo da incerteza, o modo da dúvida, da hipótese, da possibilidade, ok? Então, nós vamos estudar 3 tempos relacionados a esse modo: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No presente, você vai observar que o verbo estará indicando um desejo atual, já que é presente, então, atual. Ou então, um desejo, ou então uma dúvida, mas que ocorre naquele momento que está falando, por isso que é presente. Para conjugar o verbo neste tempo aqui, presente, do subjuntivo, você vai precisar de um apoio. Esse apoio são palavras como o que, ou às vezes um talvez, e aí é que você vai formar o seu presente do subjuntivo. Outro detalhe que você precisa saber é que o presente do subjuntivo, ele deriva da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele deriva da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Aí, então, você precisa saber conjugar primeiramente no presente do indicativo, para depois você saber fazer o presente do subjuntivo. E assim sendo, você pega, por exemplo, aqui, ó, nós temos o verbo estudar. Por que vai dar essa forma aqui, ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude? Por que vai chegar a ser dessa forma aqui a conjugação? Porque se você for conjugar o verbo estudar no presente do indicativo, você vai ter eu estudo, tu estudas, ele estuda e assim sucessivamente. Retirando aquela parte que vem depois do radical, que vai ser própria de marcar o presente do indicativo, então vai sobrar estude, que é o radical, então você vai simplesmente tirar aquela desinência própria de presente do indicativo. E aí você vai acrescentar a desinência própria do presente do subjuntivo, que vai ser. Se o verbo for da primeira conjugação, a desinência vai ser e. Se o verbo for da segunda ou da terceira conjugação, a desinência vai ser a. Veja bem, por que deu aqui, ó, que eu estude? Porque você pegou esta parte aqui, que é o radical, você pegou lá na primeira pessoa do presente do indicativo e acrescentou a desinência própria de um verbo da primeira conjugação, que é o caso do estudar. E assim vai acontecer com qualquer outro verbo da primeira conjugação. Veja aqui o exemplo: espero que eu caminhe bastante no ano que vem. Então, você já vai observando que caminhe é do verbo caminhar, primeira conjugação. Se você fosse conjugar no presente do indicativo, seria eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Você vai tirar esse o na primeira pessoa, que é marca do presente do indicativo, no verbo de primeira conjugação. Então, sobrou caminho. Você já sabe que o e é a desinência para a primeira pessoa lá no presente do subjuntivo. Então, espero que eu caminhe, que eu estude, que eu fale, e assim vai. Repare no período que, quando falou espero que eu caminhe, você já viu a palavra que nós já sabemos que é a que vamos usar para poder conseguirmos conjugar o verbo no presente subjuntivo. Olha o verbo esperar aqui já indicando para você desejo, né? Porque o subjuntivo indica possibilidade, se é a possibilidade, se é um desejo, é uma possibilidade de acontecer. Então, já está configurado aqui o contexto do subjuntivo. Que eu caminhe, você já viu que conjugou de acordo com as regras que nós colocamos de terminação.
né, que eu caminhe bastante no ano que vem. Se fosse um verbo da segunda conjugação, como beber, então, no presente do indicativo é eu bebo, pronto. Aqui, então, você tira este o final, que é a marca do presente do indicativo, sobra bebe, ele é da segunda conjugação, segunda e terceira você acrescenta a, depois dessa forma, dessa parte que você retirou lá da primeira pessoa do presente do indicativo. Então, vai ficar que eu beba, espero que eu beba menos, espero que eu não beba nada, que você beba, que nós bebamos, e assim vai. Então, só para você perceber o que é que está acontecendo estruturalmente aqui no verbo. A parte que você pega lá no presente indicativo e a desinência própria de cada conjugação, ok? O mesmo vai acontecer com ouvir, que é da terceira conjugação, que você conjuga lá no indicativo, eu ouço, e aí você vê que o radical aqui, a parte que vai sobrar, quando você tira esta partezinha, que é a desinência do presente do indicativo, então sobrou ouço, você acrescenta a desinência a, que é própria do presente do subjuntivo, então por isso que você tem que eu ouça. Ela quer que eu ouça os seus conselhos, que tu ouças também, que ele ouça, e assim por diante, ok? Vamos ao pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito vai indicar uma condição, repare bem, uma condição, uma hipótese, e ele normalmente é usado com o futuro do pretérito do indicativo. Então, veja bem, você já estudou o futuro do pretérito. Lembra que nós focamos nesta sílaba aqui, a uri, para poder você se lembrar que ela é também a desinência que marca que o verbo está no futuro do pretérito. Ou seja, algo que ainda vai acontecer, mas como é do pretérito, quer dizer que algo tem que acontecer antes para que aquele verbo se projete no futuro. Então, por isso que ele se chama futuro do pretérito. É algo que vai acontecer depois que acontecer uma outra coisa. Esta outra coisa que vai acontecer é a condição para aquele futuro realmente acontecer depois, né? Então, por isso que você, quando você lê, ó, eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto, você já identifica logo aqui o verbo caminhar e já vê que ele está no futuro do pretérito. Já vê que tem aqui a desinência ri, que marca este tempo, aqui, ó, futuro do pretérito, e também o contexto, ó, eu caminharia. Então, quer dizer que a pessoa não está falando que já caminhou e nem que está caminhando agora. Então, não é nem passado e nem presente. É algo que ela está prevendo que pode acontecer, então é futuro. Mas tem uma condição para a pessoa caminhar todos os dias, olha, se não trabalhasse tanto. Então aqui o verbo trabalhar está no pretérito imperfeito. Repare que ele tem essa terminação aqui, ó. Isso não é à toa, não. Você tem que gravar que esta aí, ó, essa aí é a desinência de qualquer verbo, seja da primeira, segunda ou terceira conjugação, qualquer verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo terá essa desinência aí, ok? Então, ótimo, você já sabe que, o que ele indica, uma condição para outro fato se realizar no futuro, outro fato se realizar depois dele, e tem esta aqui, ó, SSE, ok? Então, veja, eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. Então, trabalhar menos vai ser a condição para, depois que eu praticar isso aqui, ó, em menos proporção, aí eu vou poder praticar esta aqui, de caminhar todos os dias. Por isso que ela é um futuro do pretérito. Esta aqui tem que acontecer primeiro, para depois acontecer esta ação aqui, lá no futuro, ok? Então, isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para conjugá-lo, você vai precisar apoiar a conjugação na palavra se. Sempre assim, se eu estudasse, tu estudasse, e assim por diante. Então, é o SSE para a primeira conjugação, para a segunda, que é o se eu bebesse, e para a terceira, se eu pedisse, ou seja, fácil demais de gravar, porque é uma só para todas as conjugações. E o futuro do subjuntivo. É claro
que ele indica hipótese, porque nós estamos falando que é do subjuntivo, e é uma hipótese futura, logicamente, porque estamos estudando o tempo futuro agora. Agora vejamos, para conjugá-lo, o que eu preciso fazer? Eu preciso apoiar a conjugação na palavra quando. Sempre que você disser assim, ó, quando eu puder, irei, por exemplo, à tua casa. Quando eu puder, irei à tua casa. Então, ó, você projeta uma ação para o futuro. Então, pronto, já falou, é futuro. Mas você não está afirmando que vai. Você está falando que quando puder, e se de repente você não vai poder, então, vendo? Então não é certeza que você vai cumprir essa promessa aí. Então, por isso que é hipótese. E não aconteceu ainda, você está projetando para o futuro. E você vai apoiar a conjugação na palavra quando ou na palavra se. Você já viu que o se é para você conjugar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, saiba que ele também serve para conjugar no futuro. Veja que aqui, ó, quando eu fizer caminhadas todos os dias, me sentirei melhor. Ó, quando eu fizer, se eu falasse, se eu fizer caminhadas todos os dias, eu me sentirei melhor. Tá vendo? É a mesma coisa. Tanto faz o se como quando você estará conjugando no futuro do subjuntivo. Agora, vamos observar um detalhe. Aqui você está vendo que tem quando eu estudar, então é o verbo estudar. Aqui, quando eu pedir, quando tu pedires, o verbo pedir. Então, ótimo. O que nós. Agora, aqui é se. Agora é fazer, ó. Quando eu fizer caminhadas, então você tem o verbo fazer. Aí você pode estar pensando assim: por que lá no futuro do subjuntivo, o estudar começou do jeito que ele é mesmo, normalmente, né? O infinito do verbo estudar. O pedir também está do mesmo jeito. Por que o fazer não é quando eu fazer, né? É quando eu fizer. Então, aí vem o outro fator que você precisa aprender em relação ao futuro do subjuntivo. Primeiro, você já viu que precisa apoiar no quando ou no se, para fazer a conjugação do verbo. Segundo, né, que isso aqui, aliás, que vem até em primeiro lugar, saber que indica uma hipótese futura. Agora você precisa saber de onde vem esse tempo, futuro subjuntivo. Ele deriva lá da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, veja bem, se você conjugar o verbo fazer lá no pretérito perfeito do indicativo, vai ser assim, ó, é algo que você já executou, pretérito perfeito, passado, concluído. Então, você vai falar assim, ó, eu fiz o meu dever. Então, fiz, já está concluído. E tu? Tu fizeste. Ótimo, chegou onde queríamos, tu fizeste. Já falamos em aulas anteriores que estas letrinhas aqui, essa terminação STE, é marca registrada do pretérito perfeito do indicativo. Só ele tem essa terminação na segunda pessoa do singular e do plural no pretérito perfeito. Só ele tem, ok? Então, é aqui que você vai se lembrar de vir, conjugar o verbo, qualquer verbo que você queira conjugar. A hora que chegar aqui, você tira esta terminação e sobrou o quê? O fize. Fize. Ótimo, guarda isso aí. Porque agora você vai ver que para conjugar qualquer verbo no futuro do subjuntivo, além de pegar essa base aqui, lá no pretérito perfeito do indicativo, aí você vai acrescentar as desinências próprias do futuro do subjuntivo, que são estas terminações, ó. R, o res, R de novo, R-mos, R-des e rem. Ou seja, você vai conjugar o verbo, ele ficará deste jeito, quer ver? Verbo fazer. É quando eu fizer, acompanhando aqui a terminação, é quando eu fizer, que ó, é o fize, tá vendo? A terminação R para a primeira pessoa, então, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Qualquer verbo vai ser assim.
aí para responder aquela sua dúvida. Por que que o estudar não mudou e o fazer mudou? É por isso aqui, ó, que vem daqui. Se você conjugar o verbo estudar aqui no pretérito perfeito, vai ser assim, ó, eu estudei, tu estudaste, porque sempre terá o STE para qualquer verbo, já combinamos isso. Agora, retira o STE, sobrou o quê? Sobrou estuda. Agora, aplica as desinências próprias do futuro do subjuntivo e vai dar isso, ó, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem, perfeito? Então, pronto, é o que você tem aqui no verbo da primeira conjugação, é o que você tem com o verbo fazer, que é da segunda, ou qualquer outro, com o verbo pedir. E, ó, eu peço, lá no pretérito perfeito, eu peço, tu... Ah, não, desculpa, é pretérito perfeito. Eu pedi, deixa eu limpar aqui. Eu pedi, já aconteceu, né? E tu? Tu pediste, então, tirou o STE, sobrou o quê? Pedi. Acrescenta as desinências próprias do futuro do subjuntivo, olha aí. Olha o que você tem. Quando eu pedir, quando tu pedires, quando ele pedir, quando nós pedirmos, quando vós pedirdes, quando eles pedirem. É simplesmente isso. Repasse este slide aqui quantas vezes for necessário, mas aprenda isso. Grave esses detalhes, porque é o que você precisa para poder saber conjugar direitinho, ok? E vamos à primeira questão. Aqui você tem um trecho que diz o seguinte: embora a água existente na Terra seja suficiente para todos, há dificuldade de distribuição, a população não para de crescer e a ação humana vem alterando drasticamente o sistema hídrico. Perfeito. Então, você viu que você tem destacado a forma seja. Seja é o verbo ser. Agora, a banca quer saber em que tempo ele está conjugado. Vamos lá. Primeiramente, vamos aplicar alguns detalhes que nós já sabemos, ou se não ainda assimilamos, pode assimilar, porque precisa. Olha, vamos começar com a letra D aqui, que acabamos de falar de futuro do subjuntivo. E você viu que as desinências do futuro do subjuntivo, R, né, res, e assim por diante. Então, olá, não tem essa desinência. Então, está descartado esse aqui. Repare, vamos para a letra B agora. Repare que na letra B está falando que é imperativo, afirmativo. Você sabe muito bem que imperativo é ordem. Olha se aqui existe o contexto da ordem. Embora a água existente na Terra seja suficiente para todos, não está dando ordem para ninguém. Então, excluiu a letra B também, porque não é ordem. Então, você ficou entre presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então, é hora de você saber, além de saber conjugar nesses dois tempos, saber que o verbo ser é muito irregular. E por ser mais irregular do que comumente são os verbos chamados de irregulares, ele é até chamado de anômalo, como se ele fosse um verbo anormal. Isso quer dizer que ele não segue aquelas regras que nós já colocamos de, por exemplo, desinência própria de presente indicativo, ele não segue essas regras. Então, o verbo ser no presente do indicativo é quando você fala no presente. Você, ó, eu, agora, eu sou. Eu sou. Tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, viu que não é presente do indicativo. Então, sobrou o presente do subjuntivo. Exatamente, no presente do subjuntivo é assim, ó, que, lembra que tem que colocar o quê? Que eu seja. Então, repare que está no contexto de uma hipótese, de uma possibilidade, de um desejo, né, de um desejo. Então, é assim que você conjuga o verbo ser, que eu seja, lá no subjuntivo, no presente, que tu sejas, que ele seja, que nós
sejamos, que vós sejais, que eles sejam. E aqui dentro deste período, temos que levar em consideração que esta palavra aqui, embora, é uma conjunção concessiva. As conjunções concessivas trazem ideia de contradição, mas não se preocupe com isso agora. É só para você saber que tem essa conjunção aqui, que você vai aprender mais tarde também, que o presente, o subjuntivo se correlaciona com conjunções concessivas, ou seja, conjunções concessivas se relacionam com o presente do subjuntivo, normalmente, ok? Então, isso já vai ajudando você a saber que a resposta é realmente a letra C. A questão 13 diz que o verbo destacado aparece no presente do subjuntivo na frase, então estamos procurando um verbo no presente do subjuntivo. Presente indica um desejo no momento da fala, mas é um desejo hipotético, né? Quer dizer, desejos são hipóteses mesmo, né? Uma hipótese no momento da fala, por isso que é presente do subjuntivo. Você não precisa matar ele, é o verbo precisar que está destacado. Para começar, você vê que o verbo é da primeira conjugação, precisar. E se você está lembrando, se você estiver lembrando bem, você vai ver que nós dissemos agora mesmo que um verbo da primeira conjugação, quando vai para o presente do indicativo, ele pega a desinência e aqui está com a. Então, isso aqui, ó, não é presente do subjuntivo, isso aqui é presente do indicativo. Veja bem, eu preciso, tá vendo? Eu preciso, tu precisas, ele precisa, você precisa. Está afirmando. Isso aqui não é uma dúvida, não é uma hipótese, isso é uma afirmação. Só que negando, né? Que não é para fazer isso aí. Mas não é o subjuntivo por dois motivos. Nem tem a desinência, que teria um verbo da primeira conjugação, que seria a desinência e nem indica uma hipótese, que a pessoa está sendo direta, não tem nada de possibilidade ali. Agora, se fosse no presente do subjuntivo, aí seria assim, ó, espero que você não precise matar ele, certo? Seria assim, olha a desinência própria do presente do subjuntivo. Ele geralmente aparece nos intervalos. Você não pode só olhar aqui e falar, então é esse aqui, ó, tem a desinência. Não, não, não. Este aqui é o verbo aparecer. Então, se ele é o verbo aparecer, ele é da segunda conjugação. Quando o verbo tem a desinência ele é da primeira, lá no presente do subjuntivo. Quando ele é da segunda ou da terceira conjugação, ele vai ter a desinência a, lá no presente do subjuntivo. Então, ele geralmente aparece, isso é uma afirmação. Se isso é uma afirmação, de novo eu tenho presente do indicativo. Então, se fosse para ser presente do subjuntivo, seria espera, aqui, tanto que a afirmação, né, não tem nem jeito de fazer, sem adaptar essa frase, nem tem jeito de fazer, tem que fazer assim, olha, espero que ele apareça nos intervalos, eu espero que ele apareça, olha a desinência, ok? Então, duas já canceladas, vamos para a terceira. Eu preciso que você vá para a escola. Então, já vamos analisar essas duas. Aí eu preciso que você vá, e ele deveria, ó, deveria, você está vendo que é o verbo dever, deveria pegar tétano, deveria pegar. Eu deveria, tu deverias, já pegou? Não, então não é passado. Está pegando agora? Não. Está dizendo que é algo que poderia acontecer. Então, é futuro. Então, não é o que nós estamos procurando. Ademais, você tem aqui a desinência eri, que caracteriza o futuro do pretérito do modo indicativo. Ok? Sobrando a letra C para realmente ser a resposta por dois motivos. Primeiro, eu preciso que você vá. Você já vê que a pessoa está precisando disso, que você vá para a escola, mas ela não está afirmando que você vai. Então, aqui existe uma hipótese.
é subjuntivo. Segundo, você está vendo o quê? Aquele que a gente se apoia para poder conjugar o verbo no presente do subjuntivo. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Entendeu? Eu quero que você vá, eu quero que tu vás, né, para a escola, eu preciso que você vá. Então, letra C, certinha. Presente do subjuntivo. 14. Seja na carreira de escrita, seja na nossa carreira, seja no nosso trabalho, seja na família, seja no atingimento de algum objetivo. Então, para dar ênfase ao valor da persistência, o autor empregou a forma verbal no. Então, primeiro eu tenho que achar a forma verbal. De novo, você está vendo aqui, ó, é o verbo ser. Esta ficou mais fácil que a encomenda, porque nós acabamos de fazer uma questão envolvendo o verbo ser exatamente nessa forma. E nessa forma, você já sabe que ele está no presente do subjuntivo. Acabamos de conjugar, não precisa sofrer mais aqui, certo? Se fosse pretérito imperfeito do subjuntivo, teria que ter terminação SSE. Então, deveria estar dizendo assim, ó, se fosse na nossa carreira, se fosse no nosso trabalho, se fosse lá no futuro do subjuntivo, ia ser quando eu for, né? Quando for na nossa carreira, quando for no nosso trabalho, porque é o verbo ser. O pretérito perfeito ia ser eu fui, tu foste. Tirei o STF, fica o for. Aplica a desinência do futuro do subjuntivo e vai. Quando for na nossa carreira, seria assim. E se fosse futuro do presente, o verbo ser no futuro do presente, lembra que é o re a desinência. Então seria serei, serás, né? Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, e assim por diante. Então, deveria ser será na nossa carreira, será no nosso trabalho. Então, nada disso é presente do subjuntivo. Agora, nós temos várias frases, várias orações, para que nós completemos as lacunas com o verbo que está entre parênteses e no tempo indicado, que ó, sempre presente subjuntivo, presente, presente subjuntivo, presente subjuntivo, presente subjuntivo, presente subjuntivo, presente subjuntivo. É mesmo para que nós aprendamos a matéria, ok? Então vamos lá. Espero que o tempo passar. O verbo é passar. O que eu vou analisar? Primeira conjugação. Se o verbo é da primeira conjugação, aplica-se a desinência e, depois de eu retirar a desinência própria do presente do indicativo. No presente do indicativo, a primeira pessoa é eu passo. Tirei o e, desculpa, tirei o, acrescento o e aqui no lugar, né? Coloco o e no lugar, vai ficar espero que o tempo passe. Então, eu tenho passe na letra A, nada da letra B, nada na C, tenho também na letra D e não na letra E. Então, só porque eu sei esta primeira lacuna aqui, eu já eliminei 3 alternativas. Vamos para o segundo período. Espero que a semana acabar. O verbo é acabar, terceira pessoa, de novo, do singular, do presente, do subjuntivo. De novo, é o verbo da primeira conjugação, termina em ar, e quando o verbo é da primeira conjugação, a desinência é e. Então, espero que a semana acabe. Então, aqui, ó, acabe, acaba. Então, acabou também de eliminar a letra D, já temos a resposta. Sabendo apenas duas aqui, ó, duas lacunas, achamos a resposta, mas continuemos, olha, para que eu poder, terceira pessoa do singular também. Então, é o verbo poder. No presente do indicativo, eu posso, né? Eu posso, tu podes, ele pode. Aí eu tiro a desinência do indicativo, agora é poder, segunda, então agora é o a, que é a desinência. Segunda conjugação, a desinência vai ser a. Então, para que eu possa, tá vendo? Para que eu possa, que é o certinho. Lá vem agora voar. Primeira conjugação de novo, então desinência e. Espero que o tempo
que, ó, eu vou, lá no presente do indicativo. Tiro essa desinência do indicativo, vai ficar vou e. Então, espero que o tempo voe. Aqui, ó, bonitinho. Agora, o verbo retornar, primeira conjugação. Olha o A, então a desinência agora é e. No presente do indicativo seria eu retorno, tu retornas, então eu retorno, tiro a desinência própria do indicativo, fica retorno com o e para que você retorne. Olha aqui, ó, retorne certinho. Agora, de novo é o verbo poder, que já apareceu aqui, ó, na terceira frase, né? Então já sabe que é a mesma coisa, ó. Eu posso, no presente do indicativo, eu tiro a desinência do indicativo, é segunda conjugação, porque termina em er, então eu acrescento a depois do radical aqui, e eu voltei para que eu possa te abraçar, como terminou aqui na letra A, perfeitamente. Questão 16. A sentença que apresenta o verbo vir, olha, vir e o verbo ver, né? O verbo vir ou o verbo ver flexionado de forma correta é. Então, primeira coisa, você precisa saber que verbo vir é de vem, de chegar. Ver, de enxergar, certo? Esses dois verbos aí, eles podem causar confusão para a gente. Então, vamos ver a questão aqui, ver o que nós precisamos saber deles para poder tirar algumas dúvidas que podem fazer a gente errar uma questão simples. Você pode vir para cá amanhã? Então, aqui está o verbo vir. Mas a primeira coisa que você tem que reparar é que também tem o verbo poder. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução verbal. E numa locução verbal, o primeiro verbo, que é o auxiliar, é o que vem conjugado. Veja bem, eu posso, tu podes, ele pode, você pode. Ele está conjugado. O segundo verbo não vem conjugado. O segundo verbo vem em uma forma nominal, ou no infinitivo, que termina em R, ou no gerúndio, NDO, ou no particípio, ado ou ido, principalmente. Então, aqui o contexto é de pode vir, ou seja, de infinitivo. Então, o certo ali é, você pode vir para cá amanhã? Ótimo, então letra A já está fora. Ainda dá para você vir aqui hoje? Ó, você vir, o vir aqui, né? É o vir, tá lembrando o verbo vir, de vem. Acontece que você vai ter que observar que aqui, olha, para você vir. Então, olha, se tem um para, se tem esta preposição aqui, pode ter certeza que este verbo aqui também vai estar no infinitivo impessoal. Então, o que é isso, infinitivo impessoal? Primeiro, você tem que se lembrar que quando estudamos o futuro do subjuntivo, nós colocamos estas desinências aqui para o futuro do subjuntivo. R, res, R de novo, R nos, R des e rem. São estas as terminações do futuro do subjuntivo, mas também são elas as terminações do infinitivo pessoal. Ou seja, o verbo vai ter sempre a marca do R, né, que é infinitiva, mas ele vai flexionar de acordo com um determinado sujeito, por isso que vai acrescentar essas outras terminações aí, para poder adaptar ao sujeito da frase. E aqui o sujeito é você. Então, dá para você vir, ou é para você vir aqui hoje? Então, aqui é vir, não é vir, não. Ok? Por causa desse para aqui. É infinitivo pessoal. Repetindo aqui o futuro do subjuntivo, só para você lembrar que as desinências são as mesmas. Mas no futuro do subjuntivo tem o quando. Por exemplo, se fosse o futuro do subjuntivo, nem, né? Por exemplo, o verbo fazer, como nós já vimos, agora, não, vamos falar do dizer, ó. Quando eu disser, né? Quando eu disser o que eu sei, você vai ficar
muito preocupado. Quando eu disser o que sei, você vai ficar preocupado, viu? Coitado. Então, olha, disser. Quando eu disser, quando tu disseres, quando ele disser, tá vendo que tá pegando tudo certinho aqui? Mas aí você viu que eu falei, quando eu disser, ou quando eles disserem, então, ótimo. Agora, se fosse infinitivo, pessoal, ia ser para eu dizer, para tu dizeres, para ele dizer, para nós dizermos, para vós dizerdes. Tá vendo que pega todos do mesmo jeitinho? Então, isso é para você saber que as desinências são as mesmas para o futuro do subjuntivo e para o infinitivo pessoal. Só que no futuro do subjuntivo você vai ter o quando ou o se eu disser, né? E lá no infinitivo pessoal você vai ter a preposição para introduzir isso aí. Para eu dizer a verdade, para eu querer, para eu fazer algo. Então, é assim que vai ser o infinitivo pessoal, mas com as mesmas terminações do futuro subjuntivo. Vocês já vieram aqui antes, é o verbo vir, mas não existe vieram, tá? Então, ó, já é passado. Então, eu já vim, é passado. Então, ó, eu vim. E tu vieste, é o pretérito perfeito. Ele, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram, entendeu? É vieram, não tem NH não. Então, esse foi o erro aqui, ó, tá bom? Então, eliminamos mais uma. Quando vir minha cidade, logo se apaixonará. Vir, veja bem, esse vir aqui não é o vir de chegar, é o vir de ver. Aí você pode estar achando estranho, mas aí você tem aqui, ó, se você ver, aí você está vendo que aqui é ver mesmo, verbo ver. Ok, então um dos dois está errado. E pode ter certeza que é o da letra E, porque o verbo ver conjugado no futuro do subjuntivo vai ser assim, ó, futuro do subjuntivo. Você já sabe que ele deriva lá do pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, ver, eu vi, aqui, ó, eu vi, tu viste, eu vi, tu viste. Aí eu tiro aqui esta terminação do STE, que é própria do pretérito perfeito, você já sabe disso, e o que restou eu vou acrescentar com as desinências do futuro do subjuntivo. Olha elas aqui. E por que eu sei que é futuro do subjuntivo? Olha o quando aqui. Então, estou projetando uma ação para o futuro. É o verbo ver no futuro subjuntivo. Eu pego a base dele aqui no pretérito perfeito, acrescento as desinências. Então, é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Então, é quando você vir a minha cidade, ou seja, quando você enxergar, quando você olhar para ela, então é do verbo ver, de enxergar, de olhar. Então, está certinho aqui na letra D. Então, não é se você ver, João. Ver é o verbo lá no infinitivo. Ele flexionado no futuro do subjuntivo é se você vir o João. Então, não fala assim, quando eu ver seu pai, eu vou contar o que você fez. Não, não é quando você vê, não. É quando você vir. Se você vir, João, dê lembranças minhas. Ok? Então, é isso. E até a próxima. Muito obrigada pela atenção.